Faremos agora, e eu convido você a abrir sua Bíblia mais uma vez no Evangelho de Marcos. Hoje meditamos em Marcos também, hoje de manhã, Marcos capítulo 8, e agora Marcos capítulo 6. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 6. Então, 6 primeiros versículos do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Se a gente começou a orar aqui, a interceder, e o seu pedido de oração não tinha chegado ainda, saiba que você pode enviá-lo. Até o final do nosso culto, ou mesmo depois, você pode compartilhar conosco a sua necessidade, o seu motivo pelo qual você deseja que a gente ore e interceda por você ou por alguém, não é, que você também tem orado, e você gostaria de ter a gente como parceiro nessa intercessão. Então, se quiser, fique à vontade para compartilhar com a gente o seu pedido de oração. Marcos capítulo 6, do verso 1 até o verso 6, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde Jesus fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Meus queridos, nós estamos próximos de dois eventos marcantes para a fé cristã. Na próxima sexta-feira, dia 10 de abril, é isso mesmo, Manu? Sexta-feira que vem, Páscoa. Sexta-feira, dia 10 de abril, é a paixão de Cristo. Cristo, como nosso substituto, morreu pregado em uma cruz, nós sabemos disso, assumindo a culpa do nosso pecado, nós sabemos disso, e sofrendo em seu corpo as consequências do nosso pecado, nós também sabemos disso. Nós estávamos com ele naquela cruz, pois ele lá nos representava em seu martírio. Estamos há alguns dias, mais 5 dias, e essa data chegará no nosso calendário, uma data importantíssima para nós, em que lembramos a crucificação, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é um fato que mexe com a fé. Este é um fato que precisa ser crido para que aquele que crê receba em sua vida os benefícios conquistados por Cristo lá na cruz. E aí aprendemos pelas Escrituras que nós precisamos de fé para agradar a Deus, para nos apropriarmos de algumas das suas promessas e para acreditarmos, acima de tudo, em uma bênção como essa,
de que lá na cruz do Calvário, Jesus levou não só todos os meus pecados, mas os pecados de todos os seres humanos que já pisaram esse planeta, que estão aqui agora e que ainda pisarão aqui antes que ele volte, antes do grande dia, o dia do juízo, um dia que não costumamos conversar a respeito dele, um dia que evitamos colocar em nossas conversas, mas esse dia vai chegar. E antes que esse dia chegue, todos aqueles que ainda pisarão aqui, a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar os pecados de toda essa gente. Mas tem um segundo fato, importante, marcante para a fé. Se na sexta-feira, dia 10, a gente relembra o sacrifício de Jesus, no domingo, dia 12, é o dia da ressurreição. Comemoramos e celebramos a Páscoa, símbolo de salvação, de libertação. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Então ele morre para nos conceder o perdão e ele ressuscita para apresentar aquele que crê diante de Deus como alguém justo, cujos pecados já foram todos cancelados. Também é preciso fé para crer na ressurreição de Jesus. Há muita gente que contesta não só a crucificação, mas contesta, acima de tudo, a ressurreição. E a ressurreição, meus queridos, é a cereja do bolo desse plano maravilhoso de salvação para a humanidade. E nós precisamos de fé para aceitar, para crer na ressurreição. Perceba como a fé é importante. Perceba como sem fé, de fato, você não consegue agradar a Deus, porque você não consegue se conectar a Ele. Você precisa crer em Jesus. Você precisa crer nos feitos de Jesus e nas promessas de Jesus. A fé, já disse alguém, contempla o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível, ou leva você a receber o impossível. Essa quarentena para nós me levou a reinventar-me a mim mesmo no ministério, né? A fazer lives, a trazer uma mensagem como hoje, dessa forma, pelos meios que nós estamos utilizando, e hoje, graças a Deus, eu estou acompanhado aqui, mas já fiz lives sozinho, só eu, com você do outro lado, e não sabia quantas pessoas iriam ouvir, ver e ser tocadas, mas eu comecei as nossas lives, eu comecei as nossas pregações pela internet, lá no Salmo 34, com a mensagem Deus é bom, chamando a sua atenção para a bondade de Deus. No domingo seguinte, eu trouxe 2 mensagens, de manhã e à noite, sobre fé, falando da fé inabalável de Abraão, no domingo pela manhã, domingo passado, e dessa fé que funciona no domingo à noite, uma fé que traz resultado. Tudo para levar você a entender que Deus é bom e você pode se relacionar com Ele por meio da fé, uma fé que Ele dá de graça, presente para nós, é dom, é dádiva, exatamente para abençoar as nossas vidas e fazer com que a gente se relacione com Ele do modo como agrada a Ele. Do modo como agrada a Ele. E hoje, pela manhã, nós falamos a respeito de paradoxos, coisas que aparentemente são contradições na fé cristã. E a ênfase toda era que, para ganhar, às vezes é preciso perder. Às vezes é preciso perder. E nós não gostamos de perder. Nós não sabemos perder. Esta é a verdade. Mas agora à noite, tentando caminhar dentro de uma orientação que lhe permita viver de modo agradável a Deus, na presença de Deus, sendo abençoado por Deus, tendo a assistência de Deus em cada momento da sua caminhada, eu quero trazer
um tema, um assunto que está presente na vida das pessoas em geral e, consequentemente, na vida das pessoas que conversam sobre fé, que querem viver pela fé, que são chamadas, na verdade, a viverem pela fé. Quero pensar com você a respeito de incredulidade na noite de hoje. Incredulidade, porque o oposto da fé é a incredulidade. A incredulidade é uma rebeldia contra Deus. A incredulidade se revela ao ser humano, ou faz com que o ser humano manifeste essa incredulidade, quando ele olha para a criação do Todo-Poderoso, e não consegue perceber esse Deus. Ou percebe, mas não dá a esse Deus a glória que lhe é devida. A incredulidade também ela é revelada de uma forma terrível, quando Deus, de forma linda e maravilhosa, vem para se revelar à humanidade através do Filho, o Senhor Jesus Cristo. E ele é ignorado, ele é rejeitado, ele é inclusive perseguido, caçado, maltratado. Mas você pode dizer, pastor, não era plano de Deus que Jesus fosse à cruz? Sim, mas eles fizeram tudo isso exatamente porque eles não o receberam como o Cristo, como o Messias enviado por Deus. Então rejeitaram. A pessoa incrédula não pode e não consegue agradar a Deus. Enquanto a fé nos leva a agradar a Deus, aquele que não tem a fé, ele não pode agradar a Deus, ele não consegue agradar a Deus. A incredulidade paralisa as pessoas espiritualmente falando. A incredulidade impede as pessoas de desenvolver um relacionamento próximo e íntimo com o Todo-Poderoso Deus. Espiritualmente, onde a incredulidade está presente, não há evolução, não há crescimento. O que reina onde a incredulidade está presente é exatamente a morte, morte espiritual, porque falta ali a presença do Todo-Poderoso sendo crido, aceito, adorado e ministrando àqueles que creem e esperam a sua graça, a sua bondade. Veja o que a Bíblia diz sobre a incredulidade. Primeiro, a Bíblia diz que a incredulidade está enraizada no coração das pessoas e na vontade das pessoas. João capítulo 5, verso 40, lemos: contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus falando com a sua audiência naquele momento. Vocês não querem. Vocês estão usando a vontade de vocês para me evitarem, para fugirem de mim, para não virem a mim e receberem vida. Receberem vida. Vocês acham que vivem, mas vocês não vivem. E vocês estão usando a capacidade de pensar, de raciocinar, e exercendo a vontade de vocês contra vocês mesmos, fugindo de mim. Marcos capítulo 16, verso 14, lemos: mais tarde Jesus apareceu aos 11, Judas já havia se matado, Judas Iscariotes, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Veja bem, Jesus critica algumas pessoas que estavam ouvindo, e aí a gente pode dizer, não, mas faziam parte da multidão que estava muito mais ali para perseguir Jesus, para pegar Jesus em alguma contradição, queriam de fato o mal contra ele, estavam intentando o mal contra ele, mas aqui em Marcos 16, Jesus conversa com os seus discípulos, e Jesus censurou-lhes por causa da incredulidade e da dureza do coração. Então a incredulidade está na mente, a incredulidade está no coração, a incredulidade é revelada
pela manifestação da nossa vontade. A incredulidade também, diz a Bíblia, é uma rebeldia ou uma oposição consciente e deliberada à palavra de Deus. A pessoa decide não crer. Muitas vezes nós que estamos com a Bíblia na mão, meus irmãos, diante de uma pregação, ou na nossa devocional em casa, a gente olha para o texto, ouve a pregação e a gente resolve não acreditar naquilo, não dar ouvidos àquilo, ignorar completamente aquela palavra que Deus está trazendo. Manifestação voluntária, deliberada, consciente de incredulidade. Salmo 81, verso 11, o salmista registra: mas o meu povo não quis ouvir-me, disse Deus. Salmo 81, 11. Israel não quis obedecer-me. E em terceiro, a Bíblia diz que a incredulidade impede que a pessoa receba as bênçãos de Deus. Isso a Bíblia diz sobre a incredulidade. O texto bíblico de Marcos 6, de 1 a 6, nos fala exatamente sobre incredulidade. Sobre incredulidade. Jesus estava num determinado lugar, de repente ele se retira e vai para a sua terra, vai para Nazaré. E lá ele chega num sábado, onde ele tinha o hábito de procurar uma sinagoga e ensinar. Muitas pessoas estavam ali ouvindo e admirando as palavras, o ensinamento, a autoridade, o poder de Jesus em realizar milagres, em fazer sinais. E eles estavam ali admirados, mas ao mesmo tempo eles olhavam para Jesus, não como o Deus que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós, manifestando a nós a sua glória. Eles não olhavam para Jesus como o Messias prometido e que havia chegado e estava ali para instaurar o reino de Deus. Eles olhavam para Jesus como o carpinteiro, como o filho de José, o filho de Maria, os irmãos, ou o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, irmão das meninas cujos nomes nem aparecem aqui. Era assim que eles olhavam para Jesus, era assim que eles viam a Jesus. E aí diz aqui que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali, a não ser curar umas poucas pessoas, e Jesus não fez isso por causa da incredulidade deles, e Jesus admirou-se da incredulidade daquelas pessoas, dos seus conterrâneos, e certamente de muitos parentes até. Queridos, a respeito da incredulidade, eu tenho algo mais para dizer a vocês, mas não só sobre a incredulidade, mas também sobre as consequências da incredulidade. E eu quero compartilhar rapidamente 4 lições com vocês nessa noite. E a primeira lição que eu quero que você guarde aí no seu coração, é uma lição fundamental para a sua vida, é uma lição fundamental para a sua fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é que a incredulidade, guarde isso, a incredulidade impede você de conhecer Jesus Cristo com mais profundidade. A exemplo dessas pessoas aqui no texto, se você e eu não nos abrirmos para que o Espírito Santo, de fato, revele a nós quem é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos analisar a pessoa de Jesus e crer nele até o ponto em que a gente consegue identificá-lo como qualquer uma outra pessoa, como um de nós, como aquela pessoa que mora no tal endereço, como aquela pessoa que de repente tem o CPF número tal, o RG número tal, que é filho de fulano e de ciclano, que é parente de Beltrano e etc e tal, que trabalha ali ou que tem a empresa tal, enfim. Se nós não nos abrirmos à revelação do Espírito Santo e até pedirmos para que do alto venha essa revelação, para que a gente conheça mais profundamente a Jesus Cristo, o que vai imperar nas nossas vidas de repente é essa falta de fé que nos limita a avançar nesse conhecimento e a viver de fato uma experiência mais profunda com o Senhor da glória, com o Rei dos Reis, com Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade e poder e veio revelar
para nós o amor do Pai. Os nazarenos não creram em Jesus, não creram que Jesus era o Messias. Eles viam Jesus como um simples conterrâneo. E Jesus sempre afirmou diante deles e das pessoas que o cercavam a sua natureza divina. E em confronto, muitas vezes, com a incredulidade dos judeus. João capítulo 5, verso 36, você encontra Jesus afirmando quem ele era. João 8, 46, João capítulo 10, verso 37 e 38, você encontra Jesus afirmando ser ele o enviado do Pai, ser ele alguém com a natureza igual à do Pai, porque ele e o Pai era uma e a mesma pessoa, e quem o via, via também o Pai. Quem chegava nele, chegava também no Pai. E aquelas pessoas, ao vê-lo apenas como filho de Maria e José, não conseguiam ir além dessa percepção para se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, porque não viam Jesus como Messias, não o receberam como Messias, Messias prometido e até aguardado por eles. João, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 11, diz: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E receber Jesus pela fé significa nascer de novo, significa ganhar a vida eterna como dádiva de Deus. Olha os versículos 12 e 13. Eu li para você o versículo 11 de João capítulo 1, agora os versículos 12 e 13 dizem: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Portanto, queridos, a incredulidade impede qualquer pessoa de receber a revelação do conhecimento espiritual de quem é o Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que eu compartilho com vocês é que a incredulidade impede também o discernimento espiritual das Escrituras Sagradas. Jesus era o Messias prometido, segundo a profecia de Isaías, mas os conterrâneos de Jesus não compreenderam isso. Desde o Éden, a vinda do Messias fora profetizada. Gênesis 3,15 já anuncia aquele que viria, nascido de mulher, que seria picado no calcanhar pela serpente, mas esmagaria a cabeça da serpente. O povo judeu lia as Escrituras, mas não tinha entendimento. Eles não discerniam a Bíblia espiritualmente, e o apóstolo Paulo vai dizer que a mente deles havia se fechado para as coisas espirituais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e a palavra de Deus, meus irmãos, só é possível compreender e receber de Deus o alimento precioso que ela traz, lidando com ela espiritualmente também, e discernindo-a espiritualmente, para conhecermos aqui a vontade de Deus. Não apenas a letra do livro, mas o Espírito que inspirou essa letra, trazendo a revelação de Deus e que ilumina a nossa mente e coração para recebermos de Deus o que aqui foi registrado para nós. Só que a incredulidade me impede de discernir espiritualmente as Escrituras. E eu vou ver esse livro como um livro qualquer, onde eu pego algumas coisas que me agradam, mas rejeito outras, quando na verdade eu deveria assumir todo ele como a palavra de Deus para a minha vida, como pão pelo qual eu também vivo, como lâmpada e luz para os meus pés e caminhos, que me favorecem na hora de uma tomada de decisão, o que vou fazer, com quem eu vou, como faço aqui, como faço ali. John MacArthur Jr. disse que a incredulidade obscurece o óbvio e valoriza o irrelevante. Então, quando há
a presença da incredulidade, ainda que seja uma fagulha, uma coisa mínima, quando estamos em contato com esse livro, ou quando ouvimos algo sobre esse livro, o que ela me leva a fazer? Não enxergar o óbvio e valorizar aquilo que não tem importância nenhuma. Eu me lembro de certa vez, quando certa vez eu pregava em uma das igrejas onde trabalhei, e naquela ocasião eu fiz uma mensagem a respeito de Jacó, e parte do texto falava o nome dos filhos de Jacó e o nome das esposas de Jacó. E, obviamente, a minha mensagem naquele dia não tinha como objetivo tratar da relação conjugal de Jacó. Eu estava mostrando como que Jacó, apesar das suas imperfeições, Deus o amou e manifestou graça e misericórdia a ele, inclusive mudando completamente a sua história. A minha mensagem era para apresentar Deus e seu amor, graça e misericórdia às pessoas. E quando o culto terminou, eu me dirigi à porta, como era o costume do templo, para cumprimentar os irmãos. E o irmão, depois eu descobri por quê, um irmão veio conversar comigo sobre as mulheres de Jacó. Por que Jacó tinha 4 e ele não podia ter nem 2? Incredulidade faz com que a pessoa feche a sua mente para aquilo que é útil, necessário, importante, e faz com que ela preste atenção e valorize o que é completamente irrelevante, irmãos. Percebeu como que a incredulidade atua e faz com que a gente não olhe para esse livro, ou não perceba esse livro, ou pelo menos não perceba aquilo que deva ser percebido como palavra de Deus, como poder de Deus para trazer cura, para trazer livramento, para trazer libertação, para gerar esperança no meu coração, ânimo, coragem e me impulsionar para frente. Deus quer isso para a minha vida, mas o diabo quer matar, quer roubar, quer destruir tudo. Então, ele usa as minhas debilidades, as minhas fragilidades, para fazer com que eu duvide desse livro ou de parte desse livro. Alguns exemplos, só para vocês terem a ideia do que eu estou falando. Tinha lá o pregador da justiça, por exemplo, nos dias de Noé, mas o que a incredulidade fez com a humanidade nos dias de Noé? A incredulidade afogou a humanidade nos dias de Noé. A incredulidade impediu que os israelitas entrassem na terra prometida por 40 anos. Ficaram vagando, andando em círculo, passando na porta e não enxergando a entrada para a terra prometida. A incredulidade levou e continua levando pessoas a duvidarem de Deus e a rejeitarem o Senhor Jesus Cristo. A incredulidade, meus irmãos, desencadeia a ira e o juízo eterno de Deus sobre os incrédulos. Precisamos tomar cuidado com a incredulidade. Ela pode prejudicar até mesmo os eleitos, os salvos. Olha o que está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos, o escritor da carta, dizendo aos destinatários daquela carta, cuidado, para que não haja em vocês coração perverso e incrédulo que pode afastar vocês do Deus vivo. Terceira lição que eu compartilho com vocês a respeito da incredulidade e das suas consequências. A incredulidade faz com que você rejeite os enviados de Deus. Israel sempre rejeitou e matou os profetas de Deus, conforme o próprio Jesus diz em Mateus 23, versos 29 a 38, e Marcos 6,
verso 4 que lemos aqui nessa noite. Jesus é o grande profeta prometido no Antigo Testamento, Deuteronômio 18. Ele veio para revelar às pessoas o ser de Deus, o amor de Deus, trazer a salvação de Deus, instalar o reino de Deus no coração dos homens, para que eles pudessem ser governados pelo Todo-Poderoso. Jesus é a expressão exata do ser divino, Hebreus 1:3, mas o povo de Nazaré, nos dias de Jesus, expulsou Jesus daquela terra e tentou matá-lo, conforme o texto paralelo de Lucas 4:16-30. O povo de Nazaré, os conterrâneos dele, meus irmãos, muitas vezes a familiaridade traz o desrespeito. De repente nós nos acostumamos tanto com uma pessoa e nos sentimos tão livres perto dela, que é muito fácil faltarmos com respeito a ela. De repente nos acostumamos tanto com um lugar ou com uma situação, como por exemplo um templo, ao culto, nos acostumamos tanto com aquilo, que não é difícil faltarmos com respeito com aquele lugar e com aquilo que está sendo realizado ali. Fizeram isso com Jesus. Fizeram, por serem conterrâneos dele, por conhecerem a sua família, se acharam no direito de expulsá-lo daquelas terras. E de persegui-lo na tentativa de matá-lo. A familiaridade pode levar você a se exceder na liberdade. E aqui eu também peço a você que tenha cuidado, não só no trato com os amigos, com as pessoas, mas acima de tudo, no modo como você se relaciona e trata o Senhor Jesus Cristo. Se precisamos nos conter para não faltarmos com respeito com outros semelhantes a nós, imagina com o próprio Senhor Jesus Cristo. Especialmente com Ele, eu devo me esforçar o máximo para tratá-lo com respeito. Ele é Senhor, Ele é Deus. Depois você pode ler com calma a parábola dos lavradores maus, em Marcos 12, de 1-12, e Jesus contou essa parábola exatamente para ilustrar a rejeição do povo de Israel para com ele e o modo como aquele povo tratou o herdeiro, o filho do dono daquelas terras e daquelas vinhas. Então Jesus conta a parábola para deixar claro que o que estava no coração daquelas pessoas era rejeição, falta de consideração, de respeito, estavam ignorando ele completamente como o Messias prometido e enviado. Deus envia os seus profetas e mestres, e ele faz isso para auxiliar você e a mim na vida produtiva que ele idealizou para nós. Nós somos ramos ligados à videira, que é Cristo, e a Bíblia diz que fomos colocados ali para produzir frutos e frutos em abundância, e a Bíblia diz que aquele fruto que produz, o Pai vem como zeloso agricultor e limpa, ele cuida para que esse ramo produtivo continue produzindo, mas a mesma palavra diz que esse atento agricultor, quando chega para cuidar dos ramos ligados à videira, que é Cristo, ao encontrar um ramo que não está produzindo, ele corta esse ramo e lança fora, e à semelhança de qualquer outro ramo, esse ramo improdutivo é lançado no fogo para ser queimado. E Jesus envia então os seus mestres, Jesus envia os seus profetas para abençoar as nossas vidas. Meus irmãos, e quantas vezes nós temos rejeitado aqueles que Deus enviou para cuidar de nós, para liderar a gente na caminhada com Jesus e fazer de nós ramos produtivos ligados à videira. A exemplo do povo de Israel, nós também temos caçado os profetas, temos perseguido os mestres, e alguns a gente tem até matado, lamentavelmente. Cuidado com a incredulidade.
A incredulidade pode levar você a rejeitar aqueles que Deus tem enviado para te ajudar na sua caminhada de fé. Mas tome ainda mais cuidado para não rejeitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, que deu a sua vida, a vida dele por você e por mim. Dizendo a bom e alto som, cuja voz continua ecoando até hoje, depois de 2000 anos do seu sacrifício, a gente continua ouvindo que Deus nos ama por conta daquilo que Jesus fez lá no Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não rejeite Jesus Cristo, não o trate com falta de respeito, porque você vai perder a coisa mais preciosa que dinheiro nenhum pode comprar. Você vai perder a coisa mais preciosa que um ser humano pode obter nessa vida, que nenhum ladrão rouba, que traça nenhuma destrói, nem ferrugem corrói, que é a salvação da nossa alma, que é a vida eterna, que é a certeza de que estamos com Jesus agora e de que quando nós partirmos daqui, nós estaremos com Ele para todo sempre, porque a esperança daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador é lá no dia do juízo receber a boa palavra, vinde bendito do Pai. Tome posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Eu quero ouvir essa palavra. Eu quero ouvir essa palavra. E a minha oração é que você que está me ouvindo também possa ouvi-la. Vinde bendito do Pai. Ó filha querida, venha e tome posse do que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Não rejeite Jesus, não o trate com desrespeito. Leve Jesus a sério. Semeie boa semente na sua relação com Ele, para que você colha muitos frutos bons e possa, inclusive, ser um instrumento nas mãos de Deus para orientar outras pessoas na relação com Jesus. Receba-o em seu coração como seu Salvador e respeite-o em sua conduta como seu Senhor. Quarta e última lição que eu compartilho com vocês na noite de hoje: a incredulidade limita a realização de milagres. Estamos carentes de milagres, irmãos. Especialmente nesse momento em que estamos vivendo, estamos clamando. Só aqui, na minha realidade como pastor, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Fernandópolis, nós começamos o ano e não imaginávamos que passaríamos por isso agora no mês de março. Já estamos em abril, né? Mas nós começamos o ano fazendo uma caminhada de 12 dias de oração, intercedendo, inclusive, em favor de cada mês do ano, da nossa vida lá naquele mês, das nossas famílias lá naquele mês, do nosso país lá naquele mês. Nós não sabíamos que passaríamos por isso, mas Deus já estava nos chamando à presença dEle, Deus já estava nos levando para debaixo do cuidado dEle, da proteção dEle. E agora, no mês de março, nós lançamos uma campanha de 30 dias de jejum e oração para o mês de abril. Isso já estava planejado lá em janeiro. O objetivo era o aniversário da nossa igreja, que acontece em maio, e o aniversário da nossa cidade, que também é maio. E aí, o que vem pelo caminho, irmãos? Covid-19. E no final de março já fizemos um jejum, e hoje também todo o Brasil sendo chamado, conclamado a jejuar, para que Deus manifeste o seu poder e opere um milagre. Estamos carentes de milagres, especialmente agora. Mas a incredulidade nossa, a incredulidade do povo e às vezes a incredulidade da igreja limita a realização dos milagres. Veja esse texto de Marcos. Jesus estava ali, o Todo-Poderoso, aquele que podia ordenar e as coisas iriam acontecer, aquele que tocava as pessoas e a lepra saía, o olho que não enxergava voltava a ver, a língua travada que não falava voltava a pronunciar palavras.
Demônios eram expulsos da presença dele, porque ali estava o Rei da Glória, ali estava o Todo-Poderoso, ali estava aquele que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. E o que aconteceu lá naqueles dias, naquele lugar? As pessoas não creram nele, as pessoas o expulsaram de lá, e o texto sagrado diz que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Marcos capítulo 6, verso 5, deixa claro para mim, pelo menos, que onde impera a incredulidade, não existem milagres, irmãos. Peça a Deus para te agraciar com fé, peça a Deus para remover do seu coração, da sua mente, da sua vontade, toda e qualquer manifestação da incredulidade. Repito uma palavra que eu disse lá atrás, ainda há pouco, ainda que seja apenas uma faísca, uma fagulha de incredulidade, peça a Deus para remover isso em nome de Jesus, porque onde falta fé não acontece milagre. Eu sei que Deus faz milagres sem a gente pedir. Eu sei também que os milagres não dependem totalmente da nossa fé, depende da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. Eu sei que Deus, muitas vezes, não faz o milagre que desejamos, ainda que tenhamos fé. Eu sei disso, mas eu sei também, e compartilho com você, que alguns milagres só vão acontecer, só serão realizados, se nós pedirmos com fé, segundo a vontade de Deus, mas se nós pedirmos com fé, e quem anda por fé, e quem se relaciona com Deus por fé, está sintonizado com o coração de Deus, com a vontade de Deus, e ele vai pedir de acordo com a vontade de Deus, louvado seja Deus por isso. Portanto, meus amados irmãos e queridos amigos, Deus é soberano e realiza milagres. Nenhum milagre de Deus acontece sem que haja um propósito. Milagres não acontecem onde prevalece a incredulidade. Milagres não acontecem onde Jesus Cristo é rejeitado. Se é possível causar admiração em Jesus Cristo, o Senhor da glória, então que seja pela manifestação da nossa fé e não da nossa incredulidade. Você leu comigo o texto de Marcos e você viu que Jesus ficou admirado da incredulidade deles lá no verso 6, certo? E Jesus não realizou ali muitos milagres. Mas quer ver um exemplo positivo? Se você tiver ainda com ânimo, com disposição, abra sua Bíblia em Lucas 7. Lucas 7, apenas o verso 9. Olha a diferença, irmãos, de uma situação para outra. Lá, Jesus estava nos dois lugares. Jesus estava nos dois lugares. Com o seu poder, com a sua autoridade. Mas olha, esse texto de Lucas 7 fala da cura do servo de um centurião. Olha o verso 9, apenas o verso 9 de Lucas 7, diz assim: ouvidas estas palavras, Jesus, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Voltando-se para o povo que o acompanhava, Jesus disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Lemos o texto da mulher lá, que clamou pela filha. Jesus ficou admirado da fé, falou: grande é a tua fé, que seja feito a você conforme a tua fé. Os nazarenos se mostraram incrédulos e por isso não presenciaram milagres. E agora o exemplo que eu trago para vocês é de um homem que também não era parte do povo escolhido de Deus. E ele vai a Jesus não em favor de um familiar, como era o caso da mulher do texto que lemos ainda há pouco, mas ele vai a Jesus buscando cura para o empregado dele. E Jesus ficou admirado da fé daquele homem. Querido e minha querida, em sua vida, o que mais tem surpreendido a Deus?
A sua fé ou a sua incredulidade? O que mais tem surpreendido a Deus na sua vida? Fé ou incredulidade? Incredulidade é o oposto de fé, você sabe disso. Escolha surpreender a Deus com a sua fé. Isso significa que quando você estiver diante desse livro, a palavra de Deus, você não pode duvidar. Você deve crer somente naquilo que o Senhor estiver falando com você. Ou quando estiver em uma situação onde o poder de Deus se faz necessário e pode se manifestar e realizar um milagre, não duvide. Creia no milagre e espere pelo milagre. A incredulidade pode estar presente na vida, no coração, na mente, na vontade de qualquer um de nós. Mas é algo que eu e você, com a graça de Deus, podemos enfrentar e combater. Especialmente nos humilhando diante de Deus e até declarando para Ele a nossa incapacidade de crer verdadeiramente, pedindo: Deus, se compadeça de mim, porque eu tenho dificuldade em crer. E Deus, como Pai bondoso que é, Ele vai se compadecer de você e vai conceder a você a fé que você precisa para continuar crendo nele, para você continuar esperando nele, descansadamente, para que você experimente os milagres que ele ainda pode fazer. Ele há de fazer isso na sua vida. Ele há de fazer isso na nossa vida. Ele há de fazer isso na nossa cidade, na sua cidade. Ele há de fazer isso no nosso país. Há de manifestar o poder dele nesse mundo e revelar a glória dele através daqueles que estão comprometidos com ele e para torná-lo conhecido em todos os lugares, até os confins da terra. Mas creia, não duvide. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, com fé, para que você experimente hoje, amanhã, ao